Amém. A irmã disse que na fala dela que era para mim trazer o argumento das restrição feminina. Vamos lá. Eu tenho aqui 1 Coríntios 14, 34, 35, que as mulheres sejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, quem aprender alguma coisa, ignore. Eu vou falar outro. 1 Timóteo 2, 11, 12. As mulheres aprendam em silêncio e em toda a sua submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Ele está falando que não é que ele não permita ela ensinar, não permita ela ensinar sobre os homens, com autoridade dos homens. Esteja, porém, em silêncio. Efésios, estou trazendo os textos. Efésios 5, 22, 24. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Eu vou ter que rasgar o texto. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, da sorte que assim como a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós, mulheres, seis submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeçam à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos em palavras. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicai grandemente a tua dor e a tua condição. Com dor darás luz aos filhos, e teus desejos serão para o teu marido, e ele te dominará. Então, agora, quando você fala da questão de que o papel da mulher não é ter filho, nós temos que rasgar a Bíblia nessa questão de que a mulher foi feita para dar à luz. Então, eu trouxe aqui alguns textos que restringem a mulher em algumas circunstâncias. Lembrando bem, eu concordo quando o Baruch disse: a mulher foi chamada para ser discípula, pode ser discípula, a mulher pode dar aula, a mulher pode ensinar. Eu também faço uso da palavra de que eu concordo com que a mulher auxilia o marido. Priscila auxiliava o seu marido. A senhora falou de sacerdócio real. Na tradução transliterária da palavra, sacerdócio nesse versículo é de servidão. Todos nós temos que servir, mas não é sacerdócio de imposição, sacerdócio de ministério. A senhora não deu um nome de uma sacerdotisa, não deu um nome. É porque na época não podia ser falado. Mas como que na época não podia ser falado e hoje pode? Então eu fico com a Bíblia. Se a Bíblia não menciona, então eu não menciono. Se a Bíblia não traz, então eu não prolifero essa ideia. Agora, eu também não sou a favor de uma escravidão. Eu também abomino a escravidão. Estou num país que aonde a escravidão é bem vigente, aonde a escravidão ainda é bem forte. Sou contra a escravidão. Sou contra a escravidão, totalmente. Mas, textualmente falando, não é tese, textualmente falando, ministério sacerdócio, e não tem para a mulher. Deus não levantou a sacerdotisa, porque o princípio do sacerdócio vem do Velho Testamento. E a velha aliança, ela não teve nenhuma sacerdotisa no templo. Não teve, nenhuma. Então isso é para a gente seguir. Claro que eu concordo com muita coisa do que a senhora falou, muita coisa mesmo. Concordo muito. Só a minha discordância é na questão de que a mulher, ela foi restringida, sim. Eu te dei os textos bíblicos e não teve nenhum ministério consagrado, escrito ou citado na Bíblia que mulher foi sacerdotisa e que mulher foi pastora. Isso é um ponto. Profetiza, sim. Agora, quando a senhora fala de dons ser derramados sobre toda a carne, até nós temos aí um profeta menor, que ele vai dizer que o Espírito Santo virá e será derramado sobre toda a carne. Lá não está especificando homem e mulher. Eu acredito plenamente que o dom derrama sobre mulheres e homens, mas dons para que seja usado dentro da igreja. Agora, eu não consigo achar um versículo que defende ou que se sustenta, um versículo, só um, que sustenta uma sacerdotisa
e a palavra pastora na forma de liderança, de liderar uma igreja de frente. Isso foi dado aos homens, isso não é eu que falei, não é eu que estou causando esse problema, não foi eu que causei esse tumulto, isso foi o próprio Deus, como eu disse, uma questão hierárquica, cria primeiro o homem, depois cria a mulher. Então eu trouxe aqui os textos, eu trouxe aqui textos que restringem, né? A gente pode entrar na hermenêutica do texto e fazer uma boa hermenêutica que não tem como refutar, que aqui a mulher está sendo restringida. Está sendo restringida. O que é isso? Não é que está diminuindo ela, não está colocando ela debaixo dos pés. Está mostrando que tem coisas que foi dado somente para o homem, sexo masculino. E só para me terminar minha fala, em momento algum eu falei sobre Deus ter um sexo. Agora, Jesus, sim, Jesus veio como uma figura masculina. Por que ele não veio com uma figura feminina? Ele veio com uma figura masculina, porque a senhora mesmo respondeu de que Jesus tinha que vir com uma figura masculina por questão de autoridade e também de crédito, essa é a palavra. Então Jesus veio como homem devido ao crédito, ter crédito. Se Jesus cumpre o princípio do próprio Pai, que assim o fez, por que eu vou descumprir essa regra? Sendo então que primeiro veio o homem e depois veio a mulher. Isso é uma coisa que não tem como refutar, não tem como querer igualar isso. Então Jesus sim veio com um corpo masculino na sua complexidade, ele veio completo. Jesus veio completo como homem, com a genitália, com os cromossomos, com o seu DNA masculino. Isso é indiscutível. E aí, mas não, isso não quer dizer que Jesus não usou mulheres. Porém, a senhora disse, mas teve mulher que foi sacerdotisa. Vou provar. Não provou. Porque estava escondido, não podia ser falado. Então, se não podia ser falado, quem falou? Se a Bíblia fala, se a Bíblia não fala, pronto, não está na Bíblia, então não tem por que a gente continuar com essa discussão de que existia e não existia. Não tinha ministério apostólico para mulheres e não tinha ministério sacerdotal para mulheres. A Bíblia é bem clara em dizer que Jesus chamou 12 apóstolos. Quando ele cita lá, quando a senhora citou, a um foram chamados a apóstolos, a outros foram chamados de pastores, de mestres e tal. A uns foram chamados de apóstolos, os chamados apostólicos passou. Ele chamou 12. Um se corrompeu, ele chamou mais um. Os chamados para apóstolos foram os 12. Agora, sobre o homem, continuou a unção apostólica, que eu creio que o cara sai com uma visão apostólica e abre-se os ministérios. Mas eu também não tenho nenhum respaldo bíblico para dizer que o ministério apostólico deu continuidade depois dos apóstolos. Mas isso é um outro assunto, isso não é um assunto para hoje, mas eu acredito que a unção apostólica, a maneira de se trabalhar o quesito apostólico, ele continua. Tem homens que têm realmente a facilidade de abrir igrejas. Eu acredito que isso aí é um chamado apostólico. Mas então, esse texto que a senhora usou não tem base, nem sustentabilidade para dizer que no meio desse aí tinha uma apóstola. Não tinha, não tem. Então, se a senhora me mostrar o nome da apóstola, aí se a senhora trouxer o texto que o Paulo faz uma indicação, eles não são apóstolos. Então, aquilo lá já foi quebrado, os teólogos já jogaram por terra. Há uma outra linha teológica, uma outra tese que fala que era, mas isso aí nem consegue sustentar. Aí eu fico aqui com as minhas considerações, obrigado e devolvo, mas aprendi muito com a senhora, tá bom? Eu gostaria de participar de outras lives, muitos pontos que a senhora trouxe, muito interessante, até mesmo para mim trazer para dentro da igreja, quando eu sou pastor, acho muito interessante quando traz esse poder, dá essa ênfase para as mulheres. Acho que o ministério saudável cresce o pastor junto com a esposa, porque nós também temos que entender que a maioria da população hoje é feminina, a maioria tem mais mulher do que homem, e se a igreja tem uma visão de tratar bem as mulheres, eu acredito que a igreja dele cresce saudável. Agora, se a igreja restringe a mulher de uma forma como escrava, ele mata o ministério, porque no fundo, independente se a mulher aceita ou não o fato do marido chamar ela de um monte de coisa, que ela fica calada, significa que ela está feliz.
Então é melhor uma igreja com crescendo saudável do que uma igreja com mulheres tristes. Isso aconteceu algumas décadas atrás, onde o homem tornou-se machista dentro dos ministérios e a mulher não podia fazer nada. Mas eu gostei do debate, foi bom, tenho o meu posicionamento, respeito da senhora, não vou conseguir mudar a mente da senhora, como também a senhora não vai conseguir mudar a minha. Então a gente pontua aqui um ponto de respeito e a gente continua sendo amigos, e a senhora já tem o meu respeito por ser quem é e também por ser esposo do Edevaldo, que é um cara que eu aprendi a amar muito e respeitar. O senhor também, pastor Pedro, tem o meu respeito, Amém. viu? Obrigada pela sua fala. Só quero deixar para os irmãos que quiserem estar vendo no meu roxinho, né? O Wins, não pode falar. Eu tenho no meu canal, agora eu não lembro, da Priscila Moraes 77, daqui do TikTok, porque eu fico mais no outro lá, sabe? E aí eu tenho que acostumar a ficar mais aqui, mas eu fico mais lá e acabo não ficando em quase nenhum, na verdade, quase pouco eu entro. Eu tenho os vídeos falando sobre todos os textos que o pastor colocou aqui, tá? 1 Coríntios, 1 Timóteo capítulo 2, Efésios, 1 Pedro, sobre essas questões todas que ele falou. E aí, se vocês puderem ir lá, tá assistindo, deixando seus comentários, seus contra-argumentos ou argumentos a favor, é sobre a parte de 1 Timóteo 2, 1 fala a mulher aprender em silêncio. O pastor Pedro disse que a mulher deve aprender em silêncio, mas que ela não deve ficar em silêncio. Na verdade, essa palavra que Paulo falou, se você aplicar ela para os dias de hoje, podemos levar em consideração que a mulher não faz parte do corpo de Cristo, vendo que todos os dons se constituem na fala. E quando você fala para uma mulher que ela tem que ficar em silêncio, ela não manifesta nenhum dom. Então significa que a mulher não recebe dons. Logo, a mulher não é parte do corpo de Cristo. Somente homens constituem o corpo de Cristo. Quando fala que a mulher não pode ensinar aqui, significa o quê? Não exerce autoridade de homem. Quem tinha autoridade no século I? Homem. Quem era o dono da casa? Homem. Quem que tinha o poder aquisitivo? Homem. Quem era dono da mulher? O homem. Então a mulher não deveria exercer autoridade de homem, porque somente homem tinha autoridade. Então, quando Paulo falou essa palavra, eu vou falar resumidamente o que Paulo quis dizer. Ele trouxe a visão da época, tá? A visão da época era: a mulher deve ficar em silêncio em casa e na rua. A Tito Livio, ele escreveu sobre 195 a.C., uma manifestação de mulheres após uma guerra, que eles tiraram o direito das mulheres em Roma de ter mais que meia onça em ouro. E esse direito foi tirado da mulher e do homem. Então nenhum dos dois, nem homem nem mulher, podia ter mais que meia onça em ouro. Porque as mulheres ficavam viúvas na guerra, então elas ficavam com o ouro. E elas ficavam sozinhas e o dinheiro ficava para elas. Então o governo tomou esse dinheiro. Quando passou a guerra, eles devolveram o direito aos homens de ter a quantidade que eles quiserem em ouro, e a mulher só poderia ter meia onça. Houve uma manifestação de mulheres nas ruas, e esse homem, ele saiu pelas ruas e ele falou que a mulher não saia pelas ruas, não se manifeste, fique em casa, e ela não deve sair sem um tutor. Mulher é como uma criança, ela tem que sair com um tutor. E a mulher, se ela quiser aprender alguma coisa, pergunte em casa para o seu marido. Essa fala é famosa, foi escrito por Tito Livio de Roma, ou Grécia, ele era Roma. E aí, isso é uma fala comum da época. Paulo, ele reescreveu essa fala, quando ele falou que se a mulher tivesse dúvida, pergunte para o marido em casa. Então, se a mulher deve ficar calada na igreja, e ela não deve aprender, se ela tiver dúvida, ela deve perguntar em casa, ela não deve ir à igreja. Ela deve ficar em casa, e se ela quiser aprender, ela pergunta para o marido dela. E se a mulher ela tem que ficar em silêncio, então ela também não deve participar da igreja, porque na igreja é um local que você vai manifestar o dom. E tinha um pastor de uma época antiga também, acho que 1800 e pouco, que ele também estava proibindo as mulheres de cantar, porque a voz da mulher não podia ser ouvida. Ele queria silêncio total, porque ele estava baseando essa palavra de 1 Timóteo para a época dele. Ele estava aplicando. Se nós aplicarmos 1 Timóteo, nós temos que aplicar que a mulher deve ficar em silêncio. Em silêncio não é orar, em silêncio não é cantar, em silêncio não é ensinar na escola dominical. Em silêncio é em silêncio. Então, primeiro, nenhuma igreja cumpre essa palavra. Quando eles não permitem a mulher pregar, ela não pode subir no púlpito, mas ela pode pregar para os adolescentes e jovens, ela pode cantar, ela pode orar.
Porque aos líderes interessa que tenham pessoas ajudando para cantar, para orar, mas não interessa a eles que ela suba no altar e pregue para eles. Mas ela pode cantar, pregar para as crianças, pregar para o culto de mulheres. Então é uma ambiguidade, porque ou a mulher pode falar ou ela deve ficar em silêncio. Eu não posso modificar o texto. Ou eu aplico o texto e a mulher fica em silêncio, ou eu não aplico o texto. Não tem como eu usar parte do texto e outra parte não utilizar. Pode falar, pode falar. Quero fazer uso da janela aqui, porque tem um telespectador aqui fazendo uma pergunta. É para você definir. Eu não tô vendo que o meu negócio está travado aqui. Pode falar. Para você fazer Tito uma exploração de Tito, livro de Tito, 2, 3 a 5. Você fala Tito da Bíblia, né? Tito da Bíblia. Tito 2, 3 ao 5. Ah, porque o Tito Livre que eu falei é lá de Roma, é um historiador, um escritor. Não. Isso aí é outra coisa. É o Hunter que tá, é o Hunter que tá falando, porque ele não tá conseguindo. Peraí que eu vou escrever, tá? Fala de novo, desculpa que eu não prestei atenção. Tito 2, 3 ao 5. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes nas suas maneiras de viver. Lembro dessa passagem. E não serem caluniadoras nem escravizadas em muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não seja difamada. É a mesma fala das outras falas que tem sobre a questão da mulher calada e submissa, né? Que eu já expliquei, que é a questão da época, da cultura da época. Aqui, na verdade, ela não está calada. Na verdade, na igreja de Corinto, ela estava calada porque ela foi ordenada a ficar calada. Na igreja de Corinto, ele deu ordens para elas ficarem caladas. Eu digo aqui no livro de Tito, ela não tá, aqui não está falando de calada, aqui está falando para a mulher ensinar a mulher. A mulher mais velha ensinar a mulher mais jovem. Se uma mulher não puder ensinar a um homem, eu sou a primeira que vou pro inferno, porque o que eu já ensinei pro meu marido não está escrito. E o que ele já ensinou para mim também. E o que eu já ensinei para outros homens, então eu já estaria condenada. Hoje eu já tá, né, totalmente condenada. Susanna Wesley, mãe de Carlos Wesley e John Wesley, dois grandes pregadores, ela fundou uma igreja na casa dela. Susanna Wesley, o marido dela era um bêbado e ele vivia pelo mundo. Ela começou a pregar o evangelho e a casa dela ficou tão lotada que ela teve que passar para o celeiro. E ela montou uma grande igreja no celeiro, a qual ela era apóstola, porque ela fundou, missionária, pastora e mestre. Ela pregou para muitas pessoas que iam lá no celeiro dela e ela era líder, ela fundou aquela igreja. E dois grandes pregadores do mundo espalharam-se pelo mundo as pregações deles. John Wesley e Charles Wesley, vocês conhecem, eram filhos de Susanna Wesley. Se no caso mulher não pode pregar para homem, Susanna Wesley hoje já está queimando no inferno, possivelmente. Então, se mulher não puder pregar para homem, Priscila, eu também estarei e muitas outras, né? Muitas outras estarão queimando no inferno. Não foi falado que a mulher não pode pregar para o homem. Foi falado que a mulher não pode liderar o homem, não pode ser acima do homem. Diferente de colocações. Pode ser, pode. A samaritana a mulher, se ela for... A Susanna Wesley, ela era líder da igreja dela. Então ela era autoridade, só que ela não era superior. Porque no reino de Deus nós somos serviços, não somos governos. Não tem um sobre o outro. Somos todos para servir, né? Que é Mateus 20, 25. Estamos para servir, não estamos para governar. Então, quando uma pessoa ela é uma líder de uma igreja, ela é uma autoridade. Ela prega com autoridade, não sem autoridade, porque se autoridade e dá autoridade. E ele não escolhe o sexo. Quando uma mulher, que nem Susanna Wesley, ela pregou. Mas você concorda que o cabeça da mulher é o homem? O cabeça de que falei? Não. O cabeça que falei, do grego que fale, é origem.
de onde a mulher veio. E de onde que os homens e as mulheres vêm hoje? Um dia uma mulher veio de um homem. A Eva veio de Adão. E hoje todos vêm de mulher. Então isso é recíproco. Não tem nenhuma utilidade de superioridade. O que ele quis dizer ali com cabeça é origem. De onde veio a igreja? De Cristo. De onde veio a mulher? Do homem. De onde veio Cristo? De Deus. Então é uma questão de origem, não é uma questão de superioridade. Porém, no texto, se fosse uma superioridade, não estaria errado, porque um homem ele era superior, como eu disse, ele era dono da mulher, você entendeu? Então assim, a pessoa, ela é uma líder na igreja, ela é uma autoridade, não importa se é homem ou se é mulher, só que ela não é melhor e nem superior aos membros. Um pastor, um bispo não é superior a um membro ou a um diácono, porque somos todos iguais. Nós não temos hierarquia. A hierarquia vem de origem papal, onde o clero é superior. Priscila, eu discordo bem claro. Pode. Tá cortando. Priscila. Tá cortando. Priscila, eu discordo de você, porque o texto aqui não está falando dessa colocação que você fez. Tá falando, o texto de Efésios que você colocou. O texto está falando na literalidade. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Aqui não está falando de que o homem veio da mulher ou da mulher veio do homem. Não é essa que o senhor... Essa interpretação, essa exegese do texto aí, o que o senhor entende como submissa? Foi da cabeça. O senhor não falou de cabeça? O senhor não falou de cabeça? Efésios 5, 22, 23. Então, eu perguntei, o senhor não falou de cabeça? Eu fiz uma pergunta. Efésios 5, 22, 24. Sim, se eu acredito que o homem é cabeça. Que o homem... Você disse que não. É cabeça. Não é. Eu disse que ele é cabeça, mas é questão de origem. Isso, não é cabeça. O texto não pode ser... Não, como autoridade não. Não. Ela disse que não é. Ela falou porque que não é a cabeça homem... como autoridade. Não, então, aqui o não texto é fala de cabeça como autoridade. É origem. Aqui a cabeça é como autoridade. Não, o que fala não é autoridade. Não é, Priscila. Aí não sei qual é a Não é, pastor, pode procurar. Pode procurar. Tá tudo bem, não sei qual é a fonte sua. Mas, ó, sobre a questão que o senhor falou, sobre a questão do... Não é aonde? Tá travando acho que muito. Ele tá falando de cabeça, né? Cabeça como autoridade do grego. Tá travando muito, Edvaldo. Cabeça como... Cabeça aonde? Cabeça como autoridade... Aonde? Qual texto? Tá, é por causa do horário. Cabeça como autoridade é roche, não é kefale. Qual texto? Qual texto? Efésios, Edevaldo falou várias vezes, Efésios 5, 23. Efésios 5, 23, amor, que fala de que ele perguntou sobre cabeça, entendeu? Eu tava explicando. Cabeça como autoridade do grego é roche. É kefale. Kefale é cabeça como origem. Ou a própria cabeça, entendeu? Então o texto ali está dizendo origem. Da mesma forma que 5, 22. Não, 22 não, é 23. Não pode ser origem. Não pode ser origem, porque a vírgula 22, Efésios 5, 22. Não pode ser cabeça de origem, não, porque é 23. O texto continua dizendo, tem uma vírgula e fala assim, uma vírgula é muito importante, como também Cristo é o cabeça da igreja. 22. Exato. 22. De onde veio a igreja? Não, é 23. É de onde veio a igreja, 22 pastor? ao 24. Não, aqui fala de autoridade. Aqui fala de autoridade. Cristo é o cabeça da igreja, autoridade. Mas é o que eu disse pro senhor, é o que eu disse pro senhor, pastor. Corpo da sorte. É o que eu disse para o senhor. Se fosse a palavra... daí Deus seria maior que Jesus. Deus seria autoridade sobre Jesus. Eles não são a mesma essência. Porque Deus é o cabeça sobre Jesus, segundo 1 Coríntios capítulo 11, que fala entretanto saibais ter Cristo o cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 11 fala que Deus é o cabeça de Cristo. Então Deus ele é uma autoridade sobre Cristo. Não. Cristo é um Deus menor. Está falando que Cristo é a autoridade, ó. Cristo é a autoridade da igreja.
Não é autoridade, Não, aqui tá pastor, falando é que origem. Aqui tá falando. Eu acho que já tá bom por hoje. Eu acho que Da tá Da travando questão, muito da a questão quando internet. coloca como homem, ele mesmo fala, travando, bom né? não sou eu, bom é meu pai que menciona isso. Ele fala que, ele mesmo menciona, o próprio Cristo disse. Sim, não, mas aí você foi para outro texto, Priscila. Efésios 5, 22 e 24 fala de autoridade. Não fala de uma simplificação igual você está fazendo. A da igreja, aqui tem... Mas aí, o pastor, Ela tá essa muito- palavra de Efésios, que fala que a mulher deve ser submissa ao marido, ela que fala que a mulher, como eu falei, a tradução da palavra é hipotasso, quer dizer escrava. Essa palavra não pode ser aplicada, porque essa palavra se referia a escrava. A mulher tem que ser escrava do marido. Nós não podemos aplicar essa palavra, como nós não podemos aplicar a palavra de 1 Pedro capítulo 2, 18, que fala para o escravo obedecer o seu dono. É coisa cultural, nós não podemos Ok, aplicar. amor, eu acho que já tá bom. Tá bom, tá. Olha só, olha A gente só, deixa olha, para já uma tá bom próxima por aí. vez. Já tá bom, tá bom. Vamos deixar pro mês que vem, pastor Pedro. Obrigada, pastor Pedro. Vamos deixar pro mês que vem. Ai, chegou. Ai, chegou. Vai lá, olha lá você. Vamos deixar para no mês que vem. Vamos deixar para no mês que vem. Um abraço para todo mundo, gente. Deus abençoe. Vamos deixar para no mês que vem.